para tudo para ver esse vídeo. Agora a gente vai falar de como identificar pessoas tóxicas e se livrar delas. A gente vai falar agora de 7 tipos de personalidades mais comuns de gente tóxica. Olá, eu sou o Regis Costa, psicólogo. Bem-vindos ao meu canal. Aqui você encontra conteúdos de psicologia, comportamento humano, saúde mental, arte, cultura e muito mais. Antes de tudo, vamos falar de persona e sombra, 2 conceitos importantes da psicologia analítica de Carl Gustav Jung para compreendermos mais sobre as questões de personalidades tóxicas. Persona. Persona significa literalmente máscara. Utilizamos várias máscaras no dia a dia e ao decorrer da vida. Quanto mais papéis ocupamos e vestimos essas máscaras, sabemos lidar e circular com maior desenvoltura na sociedade. Aprendemos muitas vezes que usar máscaras é algo negativo. Não é bem assim para a psicologia analítica. Não é você ser mascarado ou falso. É você saber se portar em cada situação. Existe aquele sincerão, que fala toda a verdade na tua cara e se orgulha disso, doa quem doer. Isso, na verdade, é muita falta de educação. Se você não utiliza das regras sociais como bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, obrigado, isso te faz uma pessoa grossa e que não tem trato social. Já na sombra habitam todos os conteúdos que não estão à luz da consciência, ou seja, aqueles comportamentos e sentimentos que não conseguimos lidar no dia a dia. Então, os conteúdos que ficam na sombra são conteúdos recalcados, ou seja, ficam debaixo do tapete da consciência, porque temos dificuldades de encará-los. Na sombra não habita somente coisas terríveis e medonhas. A sombra também pode habitar muita potência, muita força. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade de lidar com a própria agressividade, elas acabam recalcando isso, escondendo de si mesmas inconscientemente para que não tenham que lidar com essa agressividade. O saudável é que você integre a sombra com a sua personalidade, ou seja, que ela deixe de ser assustadora para que possa compor força com você. Desse exemplo que eu falei agora da dificuldade da pessoa lidar com a própria agressividade, se o sujeito integrar a própria sombra, ou seja, ela deixa de ser ameaçadora, ela deixa de ser uma força assustadora, ele pode se alimentar dessa energia e saber onde e quando usar essa agressividade para se impor no trabalho, colocar a sua opinião de forma equilibrada. Porque quando se recalca os conteúdos que não conseguimos lidar na sombra, o que acontece são os atos falhos, são situações onde explodimos e perdemos o controle. Aí, na verdade, a sombra que nos toma nos complexos. Falando agora dos 7 tipos mais comuns de personalidades tóxicas. A primeira delas é a narcisista. O narcisista só fala de si mesmo, ele não quer ouvir a opinião dos outros, ele é autocentrado, ou seja, ele é o centro do universo. Ele gosta de ouvir somente a própria voz. Não gosta de ser interrompido quando fala. Não te faz perguntas porque não está nada interessado no que você tem a dizer. Não quer saber a sua opinião de verdade. O segundo tipo é o controlador. Quer controlar tudo e a todos à sua volta. Controlar o que você faz, o que você fala, o que você pensa. Tentam a todo custo provar que elas têm razão. A todo momento estão manipulando situações, pessoas e problemas. Agora vamos falar do vampiro. O vampiro é aquele que te põe para baixo, que te suga a energia completamente. É aquele que só fala coisas pesadas, trágicas, só fala de derrota, doença, esgota toda a sua energia vital. Só fala de tragédia o tempo todo, de situações, problemas, derrota, desgraça, doença. Esse é o prato principal dele. E aí no final você está esgotado, esvaziado. E ele sai bem. O quarto tipo é o dramático. Tudo vira um grande problema, é um drama sem fim. Lamúria, lastimação. É um sofrimento sem fim, um calvário. E não tente resolver os problemas dele. Ele não quer solução para os problemas, quer continuar reclamando, reclamando e reclamando. O quinto tipo é o invejoso. O invejoso é uma pessoa altamente tóxica. Não quer ver ninguém feliz, porque estão completamente descontentes de quem são. Todos têm defeito, adoram uma fofoca. O sexto tipo é o superior. A pessoa está sempre certa, não leva em consideração o pensamento e o sentimento de ninguém. Essa pessoa quer sempre estar no primeiro lugar. É arrogante, competitivo ao extremo e sempre te põe para baixo, porque assim ele se sente melhor e maior, diminuindo os outros. O sétimo e último tipo que vamos falar agora é o mais bonitinho, mais fofinho de todos. Ele vibra e imprime uma personalidade completamente unicórnio saltitantes. Mas cuidado com ele. É o Gratiluz Namastê. É um namastreta iluminado. Aquele tipo de gente que reclama de gente que reclama.
É aquele grato por tudo e não deixa você se expressar de nenhum problema. Você acaba sentindo mal por não ser uma pessoa tão iluminada e elevada quanto ele. É a chamada positividade tóxica. O ser humano precisa passar por todas as fases da vida. Tristeza, alegrias, perdas, lutos. Então, a pessoa tóxica não permite com que você seja você mesmo, se expresse. Te corta, te interrompe, só pensa nela. Precisa te humilhar para se sentir maior. A grande maneira de você se livrar de pessoas tóxicas desse tipo é admitir que nós também temos um lado tóxico. Hora ou outra, nós vamos ser tóxicos com outras pessoas. Reconhecendo a sombra em si mesmo é a grande potência, para podermos barrar comportamentos que achamos indesejáveis. O ser humano, como um ser gregário e social, deve usar o outro como parâmetro. O que eu não quero para mim, eu não posso projetar e fazer no outro. É claro que todo mundo tem um pouquinho disso ou daquilo, mas o que deixa uma pessoa tóxica é a recorrência dos fatos, esse comportamento persistente e dominante. Você, uma hora ou outra, pode ter um traço de uma dessas características, como eu disse, mas são traços e não um comportamento dominante o tempo todo, onde as relações que você estabelece estão sempre presas nesse tipo de comportamento e atitude. Se olhe e se perceba, hoje em dia passamos um momento onde a vida é patologizada. Tomamos remédios para acordar, para dormir, para não sentir. A vida é feita de várias nuances. Temos que viver com os problemas, os percalços, as dificuldades, tudo isso faz parte da vida. Até recentemente foi veiculada a notícia de que a velhice foi dada como doença pelo Código Internacional de Doenças, o CID. Como você vai incluir envelhecimento, velhice como doença? Faz parte da vida. Assim como você está triste um dia, outro dia não. Você perde pessoas, situações. Então devemos olhar e encarar as questões da vida como naturais e não como coisas a serem evitadas, medicadas, anestesiadas. Aí a pessoa pode cair em abuso de álcool, substâncias, medicamentos. É claro que existem outros tipos de personalidades e também tem traços de personalidades como psicopatia, sociopatia, aquela pessoa em situação de liderança, por exemplo, que divide a equipe, os seus funcionários, jogando um contra o outro. Dissemina a fofoca, a discórdia, porque é interessante separar as pessoas. Só assim vai ter o maior controle e dominância sobre as pessoas. Mas isso é assunto para um outro vídeo, num outro dia, se você quer que eu aprofunde mais sobre esse tema. Mas Regis, como assim? O que eu faço para me livrar dessa gente tóxica? Agora vamos dar 5 dicas para você se livrar deles. Número 1. Limite. Bote limite. Não faça as coisas na hora que a pessoa quer. Se aquela pessoa te liga a todo momento querendo falar sobre desgraças, doenças, catástrofes e dos próprios problemas, não te ouvindo de maneira alguma, cortando sempre quando você quer falar ou trocar, ou seja, não há troca nenhuma, bote limite, bote um horário para que ela possa falar com você. Isso se você ainda quer ter convívio com essa pessoa. Número 2, seja assertivo. Devolva para a pessoa, com todo o jeitinho e amor que você tem, o que você sente, como você se sente quando acontece esse tipo de coisa, que você não gosta de falar sobre assuntos pesados, sobre esses temas, que você está evitando esse tipo de coisa na tua vida. Tenta mudar de assunto. Número 3, escolher ficar próximo de pessoas mais saudáveis, de comportamentos mais leves. 4, a técnica do espelho, essa é infalível. Tente reproduzir o comportamento da pessoa. Pergunte como ela está, como ela se sente e a todo momento não deixe ela concluir, interrompa e só fale sobre você. Ainda termine dizendo que sabe que tem que ter uma troca nessa relação. E para finalizar, a dica de número 5. Simplesmente evite. Se não é possível conviver com pessoas dessa maneira, se não é uma pessoa de extrema necessidade de conviver, evite. Saia dessa. Diz aí, você já encontrou pessoas assim? Qual é a que mais te irrita, te tira do sério ou te deixa para baixo? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com as pessoas, dá o seu like, o seu joinha, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário que eu respondo todos eles. Você pode fazer a sua sugestão de novos vídeos e temas nos comentários. Aqui no canal você vai encontrar vídeos novos todas as terças e quintas às 9 horas da manhã. Um grande beijo e até mais!